Alô, boa noite, Mário Silva, aqui, Jornal Sertão, Conceição do Coité. Hoje, dia 3 de agosto de 2023, conforme a gente já programou a nossa live, eu estou falando aqui, ó, sem um microfone. Você vê como é. Bota isso aí em você. É tudo assim, a gente não pode reclamar das coisas que dá errado. Havia programado todas as quinta-feiras as lives destinadas ao Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares de Conceição do Coité. E a gente programou para as 18h30 em virtude de haver outro programa no estúdio, mas a gente vai seguindo até antes da... Nós temos aqui a programação, o Urbano da Carvalho já está aqui. Boa noite, Urbano, como é que tá as coisas? Boa noite, Mário, boa noite aos internautas, boa noite a todo o povo coitaense, nossos associados dos sindicatos, diretores. Estamos tocando o barco, né, Mário? A luta continua e a gente não pode parar. É um prazer enorme estar lhe recebendo, você como uma pessoa que representa uma entidade que lutas, que tem várias lutas, várias batalhas, que representa os agricultores, os trabalhadores rurais. E você tem conseguido ao longo dessa data, ao longo do tempo, algumas vitórias para seus associados. Chama afiliado e associado. Afiliado, né? Afiliados, associados, sindicalizados, entendeu? E nesse período tem contribuído bastante, tem dado assistência à agricultura familiar, que é uma coisa muito importante. Urbano, me conta um pouco, quantos anos de história? Nós temos aqui 5 minutos, tem o primeiro bloco, nós vamos falar da sua apresentação, depois nós vamos falar para o segundo, que é o Plano Safra. Vamos lá. Mário, eu tenho aí 29 anos no movimento sindical, completando aí 30 anos, mas na luta dos movimentos sociais ela vem há mais de 40 anos. 40? Eu tenho 64, nós começamos na luta na base como dirigente eclesial de base, na igreja católica, depois na associação, depois no sindicato. Eu tive uma passagem na Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia como secretário de Política Agrícola, como diretor da CONTAG em Brasília, como diretor da CUT aqui na Bahia também. Fui presidente da Unicapes na Bahia durante 9 anos e 3 anos como secretário de Finanças. O primeiro território de identidade no estado da Bahia, eu fui o presidente aqui no território do CISAL, até hoje está aí, um movimento da sociedade civil e do poder público para a construção das políticas públicas. E a FATRES, que é uma entidade do movimento sindical, não é uma entidade sindical, é uma contradição dizer isso, os filiados da FATRES são os sindicatos, mas pela lei nós não somos uma entidade sindical, nós somos uma entidade do movimento sindical, reconhecida nacionalmente no estado da Bahia, que a gente tem um trabalho nos territórios do semiárido. E o sindicato patronal é diferente do Claro, bem diferente. É claro que as lutas são lutas, apesar que são lutas, mas são diversas. Nós estamos lutando por um povo que veio entrar em um banco a partir de 2003, muito novo ainda, entendeu? A gente está lutando por um povo que veio conhecer o que era o CISAL, mesmo trabalhando nele há 100 anos, de uns 20 anos para cá. O cara lá, o Pinhão mesmo lá da base, veio saber o que era o CISAL, mesmo trabalhando dentro dele, a política do CISAL, a questão dele para a economia. O pessoal trabalhava, mas não entendia para que era, não sabia nem para onde era que ia a fibra. Então a gente... o movimento sindical é para isso. Então foi um papel muito importante, informativo, para o trabalhador rural, para ele se orientar no Claro. Mário, na década de 80, eu lembro dos movimentos que teve aqui. Nós tinha deputado federal da região,
fazia a agenda lá em cima, aqui embaixo, aqui na Bahia nós tinha o governador, na época o Valdipiri, a luta dos mutilados. Quem puxou isso foi o movimento sindical, entendeu? Não foi a luta dos mutilados. Não foi político daqui da região. É importante que hoje, claro, se hoje nós temos um amparo daquela turma ali, a gente teve que brigar naquela época. O Roberto Requião, entendeu? A gente teve várias reuniões aqui, a Escola Ali Agrícola, que hoje é o CAIAC DT, é uma extensão da UNEB, um campus da UNEB para a educação no campo. Ali se viu de base para que a gente fizesse várias reuniões com a Fundacentro, com o Ministério do Trabalho, para que a gente pudesse discutir essa situação. Muita luta, hein, Mbana? E ainda nessa luta, a questão do trabalho da gente, dos movimentos sociais. Trabalho infantil para fazer entender o poder público que naquela época as prefeituras, os prefeitos e a Secretaria de Educação não entendiam a importância de acabar com o trabalho infantil. De botar os meninos na escola, entendeu? Nesse sertão baiano aqui, como na região de Campo Formoso. Eu estive lá com alguns companheiros, inclusive com uma pessoa daqui de Coité que fazia as filmagens, foi numa Veronei, eu lembro muito bem entendeu? Nós chegamos, a cultura do sertão teve impacto muito grande. Nós chegamos com o Zé Carneiro, foi fazer uma filmagem pra gente, a gente contratou ele para fazer. Nós chegamos em fazenda na região ali de Campo Formoso, na região ali de Orolândia, naquela região ali, da gente encontrar 60 crianças no pé do motor. O prédio, tinha prédio escolar, mas o prédio estava servindo para colocar fibra ou então para criação de ovelha, de cabra dos fazendeiros, entendeu? Naquela época. Então, nós tivemos um trabalho muito importante para que hoje a gente tivesse essas crianças na escola, nós tivesse hoje um Bolsa Família. Para quem não sabe, o Bolsa Família aqui em Coité foi implantado dentro do sindicato de Coité, entendeu? Em 2004 a gente implantou dentro do sindicato de Coité, porque nós tínhamos aqui uma questão política que dizia que não queria nada naquele momento, e a gente conseguiu implantar aqui essas políticas, porque nós não estamos pensando na questão de urbano, nas questões dos diretores. A nossa é resolvida da mesma maneira que é resolvida a dos trabalhadores. Resolvendo primeiro a dos trabalhadores, a nossa vai ser resolvida também, entendeu? Porque se o agricultor ele tem uma vida, se ele tem uma vida, uma qualidade de vida boa, ele vai manter o sindicato dele pago, ele vai participar das atividades, entendeu? Porque tem muita gente que não sabe o que é o sindicato. E outra coisa, tem outras pessoas que são maldosas, achando que eles falando mal do sindicato está ajudando alguém, entendeu? Ele está prejudicando, e a gente tem muita gente desse tipo. Somar, vai, entendeu? Porque assim, se alguém olhasse aqui para o município de Coité, entendeu? Eu quero desafiar qualquer político em Coité, seja de prefeito que já passou, dos que estão, ou de deputado, que fez chegar na mão do agricultor, mais do que o que a gente fez chegar, entendeu? Ô Mário, você sabe o que hoje custa na faixa de, não sei a nova tabela quanto tá, mas em torno de 5 a 7 mil reais uma cisterna. Você sabe o que é isso na mão de 7 mil pessoas? Entendeu? 7 mil famílias receberam uma cisterna em casa. Quem foi que fez aqui em Coité? Ninguém fez. Aí você chegar barreiros, que a gente fez barreiro, limpeza de aguada, entendeu? Na mão do agricultor. Hoje nós estamos aí nessa luta, não pode parar. Não pode. 55 anos do sindicato, nós vamos comemorar, se Deus quiser, em fevereiro, 55 anos. O sindicato nasceu em 79. Tem que elogiar esse trabalho de informação, essa luta que você teve com esse povo, e que trouxe, com certeza, seguramente, muita tranquilidade para esses agricultores, para esses trabalhadores, para essas trabalhadoras da zona rural.
E a gente não para, João Mário. Eu peço para você falar de outra coisa também que é importante na vida do povo. Está falando tanto de tecnologia, não sei o que e tal. Nós conseguimos implantar naquela época que a internet era a coisa mais difícil do mundo. Difícil. Entendeu? Nós conseguimos implantar um centro lá em Palmares, outro centro de Salgadalha de informática para as crianças, os alunos pudessem fazer suas pesquisas e pudessem aprender. Muita gente aprendeu muita coisa aí nessa luta. Tratores de pneu, entendeu? Quem foi que trouxe o trator de pneu da Fazenda Brejo, quando o Edivaldo era presidente lá? Quem foi que trouxe o trator de Serra Vermelha, que era Serra Vermelha e Piranga? Quem foi que trouxe? De Palmares, quem trouxe? Nós temos um trator que está hoje no sindicato, nós temos um trator que está para chegar para o assentamento chamado das Baixas, que é o Atanásio José dos Santos. Então, essa luta nossa não é uma luta simplesmente de... para que pudesse ali amenizar ou apaziguar ou então fazer uma politicagem ali. Não. Na pandemia, Mário, eu desafio uma outra instituição ter feito o tanto de distribuição de cesta básica que a gente fez aqui. Realmente, parabéns o trabalho. Então eu quero dizer para o povo de Coité, entendeu? Nós, enquanto tiver vida, saúde e Deus nos der esse dom, a gente vai continuar lutando. Muito bem. Então, domingo tem uma assembleia, vamos montar um pouco de assunto aqui, porque o nosso tempo, Urbano, é um pouco corrido. Nós temos aí outro horário aí, aqui no estúdio. Tem um falador aqui que é gente boa, o Jurandir. Mais tarde vamos marcar a entrevista com você, mas é outra esfera. Mas veja só, domingo vai haver uma Assembleia Geral Extraordinária. Nos fala um pouquinho dessa Assembleia. Ô Mário, eu quero conversar convidando aqueles que não são associados, aqueles que gostam do sindicato, aqueles que não gostam também, poder conhecer o que é o sindicato, comparecer no domingo às 9 horas da manhã aqui na sede do sindicato e convocar os nossos associados para a partir das 8 horas da manhã. Eles virem para aqui, porque nós vamos ter uma assembleia, Mário, onde a gente vai convocar o nosso congresso. É o congresso para... Isso, o nosso segundo congresso, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de novembro. Então, esse seminário, ele acontecerá... essa assembleia acontecerá no próximo domingo para que a gente possa convocar o Congresso. A diretoria não é só eleição, porque muita gente está pensando que o Congresso vai ser só eleição. Congresso, nós vamos ter uma grande feira de saúde, está vindo um carro da Secretaria de Mulheres que vai trabalhar a questão da saúde das mulheres, tanto as rurais como urbano. Nós vamos fazer nesses 3 dias aqui nesse auditório do sindicato, aqui na frente do sindicato, um grande movimento das pessoas para vir fazer alguns procedimentos, exames aqui. Nós temos uma parceria também com a clínica aqui em Coité, que nós vamos também fazer o dia, vai ter médico, vai ter dentista não, que não pode, mas uma avaliação pode, médico, vai ter todos os tipos de procedimentos que a gente tem disponível nesse momento. Mas no próximo domingo a gente vai ter uma parceria com o pessoal da Previne, entendeu? E o pessoal da clínica aqui, onde vai fazer alguns procedimentos e vão dar uma palestra para os nossos associados. E isso é de fundamental importância. Mas a convocação, a assembleia para a convocação do nosso congresso, ela é de fundamental importância, porque o congresso pode participar qualquer trabalhador rural. Pode participar os urbanos também, qualquer um. Filiado e não filiado. Filiado e não filiado. No nosso congresso, a única diferença é que nas votações vota os associados do sindicato, os sindicalizados que tiver em dias. Aí a votação. Mas você pode chegar lá, pode dar uma opinião, pode falar, entendeu? Você tem todo esse direito dado pela diretoria, pela coordenação do Congresso. Claro, tem uma coordenação do Congresso, se o tempo estiver limitado, vai ter limite também, entendeu? E nessa de domingo nós vamos aprovar o regimento interno do Congresso. E vamos convocar porque no dia 11, no sábado pela manhã, nós vamos ter
a eleição. O Congresso vai eleger a nova diretoria. No sábado, dia 11 de novembro, vai eleger a nova diretoria. Então a gente vai tirar a comissão eleitoral que vai conduzir, porque nós vamos ter a convocação de todas as assembleias de base. Nesse congresso de domingo, nós vamos convocar as assembleias de base. Nós vamos ter a assembleia de base em Salgadalho, em Juazeirinho, em Onça, em Aroeira, em Bandiaçu, São João, Ipueirinha, Palmares. E onde tiver uma comunidade que queira participar, a gente vai estar fazendo reunião de base para tiragem de delegado também, para que possa participar do nosso congresso. Já tem a base? Quase todos têm a base. Todos os distritos têm a base, entendeu? Mas tem povoado grande, tipo Santa Rosa, que a gente não tem base, a gente pode fazer uma reunião na Santa Rosa. Tem Cabaceiras, que a gente não tem base, tem Alma, que a gente não tem base, a gente pode fazer reunião nessas localidades e tirar os delegados. Porque o importante do Congresso é as assembleias para você discutir o tema do Congresso com a comunidade e depois você traz para um debate amplo e constrói um documento para que a gente possa realmente, construído pela comunidade, é um plano, um planejamento que a gente faz, construído pela comunidade para os próximos 4 anos. Cada um pode dar uma opinião ali? Pode. Cada um pode dar uma opinião e é para dar uma opinião. Por isso que a gente, quando vai para a comunidade, a gente já vai para lá para discutir com a comunidade qual é a importância nossa do sindicato, o que é que a comunidade tem de problemas, o que é que a comunidade tem de bom para que a gente possa, o que é que a gente pode ajudar a melhorar. Então esse documento vem e a gente pega esse documento e trabalha como trabalhamos esse tempo todo aqui no município de Coité, planejado para as nossas bases, para o nosso povo, porque é a participação popular dentro do sindicato. Eu quero abraçar aqui as pessoas que estão vendo essa live: a Dozilma Silva, Hilda Mercedes, Valéria Oliveira, Hilda Oliveira, Glória Silveira e mais outras pessoas que porventura vão ver a live no horário um pouco sacrificado, mas a gente está dizendo que mais pessoas, depois do outro horário, eles virão a live que vai ficar salva aqui na página do Jornal Sertão. Urbana, então é isso, realmente elogio esse trabalho que vocês fazem. Eu vou passar aqui uma mídiazinha da agricultoras familiares, o processo desse trabalho tão importante que é agricultor e trabalhador familiar. A força de quem alimenta o Brasil. Sindicatos dos trabalhadores e agricultores familiares. Exatamente. Você está com a matéria da CONTAG, que fala sobre a questão, é muito boa essa matéria, entendeu? A familiar é responsável pela produção da de Confederação mais de dos Trabalhadores Rurais. Que chegam à mesa dos e aqui nós temos na Patris o sindicato da FETRAF e o sindicato da FETAG. Então, está dentro do nosso ramo do movimento sindical, nós somos da FETRAF, mas a CONTAG tem um papel importante nessa luta. A agricultura familiar tem todo esse potencial de produção de alimentos, muito bem, mesmo ocupando apenas 23% das terras agricultáveis do país, 23%. que representam 77% dos estabelecimentos agropecuários 77%, Mário, é da agricultura, da alimentação que é colocada na mesa do brasileiro, porque muita gente, entendeu? Muita gente sabe da importância do agronegócio, ninguém quer minimizar ninguém, entendeu? O agronegócio é muito importante, principalmente para a questão da economia brasileira, para o PIB, para reservas cambiais. Mas quem alimenta a nação, e aí eu quero aproveitar poder falar disso, quem alimenta a nação é a agricultura familiar, entendeu? A agricultura familiar, as mãos que alimentam a nação. Infelizmente, tem alguns setores radicais, como tem em todo lugar, entendeu? Que fica nessa briga. O pessoal deve saber da importância que é o movimento dos trabalhadores rurais sem terra para alimentação do povo brasileiro, com alimentação saudável. Olha que beleza. Entendeu? Alguns erros que às vezes acontecem, o pessoal leva para o extremo. Entendeu? Como está sendo levado aí para o extremo, tem uma revista aí do Oeste Brasileiro que está
realmente querendo destruir o movimento. A questão aí, é um amigo meu aí, o Aristide, é de Pernambuco. Esse cara, quando eu fui secretário de Política Agrícola, ele era também secretário de Política Agrícola, o Aristide, entendeu? Um grande sindicalista aqui da região do São Francisco, dali da região de Petrolina. Ali o Mantena, que era outro colega nosso aí, que é também do movimento sindical, e hoje ele está como presidente da CONTAG. Muito importante esse movimento. Vou ver o que é que está falando aqui um pouco. Também conhecida como a Lei da Agricultura Familiar. É importante destacar que todo este protagonismo ganha muito mais evidência com a aprovação da década da agricultura familiar pelas Nações Unidas, dando um protagonismo a todos os países membros e o conjunto da sociedade para fortalecer a agricultura familiar em todo o mundo, como uma grande iniciativa para fazer frente aos processos de soberania, segurança alimentar e o desenvolvimento. Lembrando que a CONTAG é protagonista principal desta grande conquista e faz parte do Comitê Mundial da década da agricultura familiar. A CONTAG reafirma o seu compromisso para fortalecer a agricultura familiar e para dar visibilidade aos homens e mulheres que alimentam o Brasil. Agricultura familiar, a força de quem alimenta o Brasil. É porque você estranha que é o delay, né? O atraso, aqui a gente está aqui, mas aqui já está. Nós já estamos transmitindo. Então existe um atraso muito grande. Essa internet aqui tem um atraso de 20 segundos. Para mim tá complicado. Aqui a gente acompanha aqui. Tá fechado? Não, o microfone tá aberto. Aqui se eu deixar o microfone fechado, Urbano, a gente se atrapalha, não esquece de falar. Então, tô falando aqui tudo ao vivo, eu gosto de ser assim autêntico, né? A gente tem que trabalhar tudo na autenticidade, não pode esconder nada. Pois é, então esse é o programa da agricultura familiar e que você participou no último dia 25 em Salvador do lançamento do Plano Safra lá em Salvador. E você esteve lá, me conta como foi esse lançamento. Enquanto você fala, Urbano, eu vou passar umas imagens de lá do evento. Pode falar. Ô Mário, esse evento foi o lançamento do Plano Safra 2023-2024 e que é de fundamental importância para nós, porque nós vimos aí de 6 anos de uma ação de destruição da agricultura familiar no Brasil, que ninguém aguentava mais, tava todo mundo já para morrer, asfixiado, sem crédito, sem assistência técnica, sem alimentação, porque o PAA nesses governos aí que passaram acabou praticamente, e todo mundo viu isso aqui em Coité, sabe dessa situação. E um plano safra de 71 bilhões de reais para a agricultura familiar, e a Bahia 2 bilhões de reais inicialmente, e o presidente da República e o secretário da Fazenda dizendo... Esse 71 para 2023, 2024, para 2 anos? 2023, 2024. A Bahia são 2 bilhões de reais, podendo chegar a 4, vai dobrar se a gente conseguir investir. E tenho certeza, com a vontade que tem Banco do Brasil, Banco do Nordeste, as cooperativas e a assistência técnica estando à disposição por parte do governo, nós vamos realmente dar um pulo. Nós temos que dizer, Mário, que a agricultura familiar nossa aqui de Conceição do Coité,
ela ainda é forte, ela já foi mais forte, mas ela ainda é forte. Só que é uma agricultura familiar hoje que está precisando de uma melhorada, entendeu? Uma melhorada. E para melhorar precisa de crédito, precisa de assistência técnica. E para isso a gente tem que fazer a luta conjunto. Por quê? E hoje o mundo está apelando para que a gente saia novamente da miséria como nós saímos em 2014. E olha que 2014 considerava sair do mapa da fome com 6 milhões de pessoas, mesmo passando fome, você saía do mapa da fome, um país do tamanho do Brasil. Hoje, um país do tamanho do Brasil, poder sair do mapa da fome, no máximo, ele tem que ter 4 milhões de pessoas no mapa da fome. Se tiver mais disso, não sai do mapa da fome. Por isso que precisa fazer um mutirão grande, entendeu? Para que a gente possa realmente produzir e distribuir. Essa classificação é feita pela ONU. É feito pela ONU. Pela FAO. Pela ONU, pela FAO, e a Unicef acompanha isso, porque quem mais sofre com a fome são as crianças, entendeu? E a Unicef acompanha isso de perto, porque onde tem família passando fome, tem criança desnutrida, tem criança com verminose, tem criança com todo tipo de doença causada por causa da fome. Então a gente precisa produzir. A gente precisa produzir. Para produzir, a gente precisa de crédito, precisa de terra, precisa de água, precisa de assistência técnica. Mário, não dá mais. Eu não sei porque não está dentro dos planejamentos das prefeituras na nossa região. No semiárido baiano, principalmente no semiárido como um todo. Não está no planejamento. A questão da água. Olha, choveu bastante esse ano. Bastou 8 dias de sol para o povo perder tudo. 8 dias de sol perdeu tudo. Então, se não tiver água... Não tem plano. Não tem. Se não tiver água, não tem produção. Nós temos que trabalhar armazenamento de água. Cadê as grandes barragens? Não tem uma grande barragem aqui no município de Coité construída nos últimos anos. Entendeu? Nos últimos tempos. A maior barragem que tem aqui em Coité foi construída na década lá nos anos 50, eu não era nem nascido. Açude do Birimbau, açude de Aroeira, açude de Itarandi, eu não era nem nascido. Isso aí é caro jogar então a gente precisa entender que se não tiver água, a tendência com essas mudanças climáticas que muita gente nega, mas essa é uma realidade. A gente nunca teve temperatura acima de 40 graus. E o ano passado nós tivemos temperatura aqui na nossa região até 44 graus, registrada na zona rural, 44 graus, queimasse sal no pé. Então a gente precisa ter esse entendimento que precisamos nos juntar, não se dividir tanto, mas nos juntar para que a gente possa fazer com que os governantes entendam. Mas para isso a gente temos que apresentar proposta, e nós temos uma proposta. Nós já apresentamos aí as cisternas calçadão, que não dá para muita coisa, mas dá para uma família produzir e comer, entendeu? Matar sua fome e vender o excedente para colocar para aqueles que compram a alimentação saudável. Então a gente precisa ter esse entendimento de que precisamos dar passos, e acho que quando o nosso governo chega e lança um plano safra desse tamanho, porque tem muita gente que está falando aí, Então, alguém sabe quanto foi o plano safra para o agronegócio? Entendeu? Passa dos 300 bilhões de reais, chega quase aos 400 bilhões de reais. Todo mundo tem plano safra. E a outra coisa é a luta nossa. Nós já estamos lutando, já entregamos um documento, inclusive tanto a FETRAP quanto as FETAGs e a CONTAG e a COTRAF, apresentamos documentos. Nós queremos a baixa do juro. Nós tivemos um juro no Pronaf de 6% nesses anos passados. Exatamente, tem que olhar mais a região Nordeste, e é classificado de produtores rurais, de pequenos produtores. Baixou para 4, mas direcionado. O juro baixou, olhado com mais atenção. O juro baixou para 4, mas ainda é caro. O juro baixou para 4%, mas ainda é caro. O juro, a gente está reivindicando os 3% para o Pronaf, entendeu?
É claro que tem essa polêmica toda aí do Banco Central, a questão da taxa Selic, entendeu? Que a gente sabe que é muito ruim para a gente, para todo mundo. Nós precisamos que o povo entenda, entendeu? Não vamos para canto nenhum se a gente não lutar por assistência técnica, o crédito, a água e a terra. Porque o primeiro alimento é a água. Não existe outro alimento antes da água. Mas já foi criado já nesse governo, já foi criada a assistência técnica. Voltou agora, Urbano? Os técnicos agropecuários. Olha, Mário, não é a questão de ser criado. Eu lembro da Embrapa, Ematerra, tudo que dava assistência ao pequeno agricultor. Deixa eu lhe falar. Vai ter esse tipo agora de assistência? Deixa eu lhe falar. A Embrapa existe, até hoje ainda existe as Embrapas, entendeu? A Emater, inclusive aqui na Bahia, a empresa era a IBDA, entendeu? Hoje é a Bahia Ter, entendeu? O único estado que tem ainda uma assistência técnica ainda decente aqui financiada pelo governo é o estado da Bahia, porque tem as entidades, as ONGs e as entidades da sociedade civil que prestam serviço de assistência técnica e presta bem melhor, porque no dia a dia não é assistência técnica de cabra separada do porco, separado da galinha, separada, é a assistência técnica à agricultura familiar, família. Um técnico nosso, se chegar na casa e a pessoa tiver com problema de saúde, tem que ajudar a levar até o posto de saúde e poder saber o que é que ele tem. Porque a assistência técnica é a família, não é só um porco, uma cabra, uma vaca. É fundamental aquilo ali. E o agricultor eu admiro, informações. Eu admiro, tem um pessoal aí que são pouco valorizados, entendeu? A luta deles foi uma luta árdua para que eles pudessem se incluir como profissionais da saúde, que são os agentes de saúde. Eu tenho uma admiração aos agentes de saúde porque ele vai na casa, ele vê o problema na casa, ele sente na pele. O que aquele que ele acompanha tá só os maus, porque tem mal em todo canto, entendeu? Mas sempre tem. Todo setor tem aqueles bons e tem os ruins. Mas o agente de saúde, aquele que tem responsabilidade com sua comunidade, ele conhece todos os problemas da comunidade, tanto de saúde, financeiro, ele serve até como psicólogo da família, entendeu? A gente sabe disso. Nós queremos nossos técnicos dessa forma. Nós não queremos o técnico poder ir lá passar uma meio-dia lá na roça, entendeu? Pegar uma assinatura e ir embora, entendeu? A assistência técnica é essa. E também não quero aquele que chegue lá e queira que o trabalhador tem 50 anos vivendo com a sua família ali, trabalhando do jeito dele, a gente chega lá dizendo que ele está errado, está fazendo daquele jeito. Não, olha, são 19 horas e 26 minutos e você falou aqui do Plano Safra, realmente foi muito sucesso lá em Salvador. Nós passamos aí as imagens, aquela belíssima reunião com a participação do governador Jerônimo, que inclusive você estava lá, está de parabéns a participação do sindicato, todos os diretores aqui de construção de coité estavam presentes. Realmente, o Chego falou em off, com uma belíssima festa e houve bastante avanço. E tem as discussões pela frente. Mas também tem outro projeto, outro programa que foi recentemente lançado por Lula. Esse também é de fundamental importância. E eu sei, Urbano, que é um assunto vasto que nós vamos continuar falando, né? No decorrer dos avanços que vai acontecer, nós vamos continuar falando, né? Nós vamos agora tocar no outro assunto, sobre o Plano Nacional de Habitação Rural. Esse projeto que foi lançado recentemente. Se eu passar só uma mídiazinha desse programa, já, Lula só para inteirar um pouco para aqui imóvel rural do que para nós estamos 2023. falando, né? O produtor rural agora pode ter tranquilidade para realizar a construção ou, até mesmo, a reforma do imóvel rural com a menor taxa de juros do país, graças ao Programa Nacional de Habitação Rural, PNHR. Confira. Para os trabalhadores rurais que desejam melhorar a qualidade de vida e aumentar a infraestrutura e desenvolvimento de seu negócio, é possível solicitar um financiamento rural aquisição de terra,
obtendo uma linha de crédito por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário ou do Programa Nacional de Habitação Rural. A linha de crédito do PNHR está aberta e com grande potencial para ajudar os trabalhadores e moradores da zona rural. Segundo as informações divulgadas, o governo Lula, atual presidente, conseguiu boa folga no orçamento e garante continuidade de programas visando a melhoria da classe trabalhadora. Com a aprovação do cadastro, o produtor rural pode realizar a construção ou, até mesmo, a reforma do imóvel rural com a menor taxa de juros do país. Confira. O PNHR é regulamentado pela Portaria Interministerial número 172, de 10 de maio de 2016, é um subprograma do Programa Minha Casa Minha Vida, PMCMV, e tem por finalidade subsidiar a produção ou reforma de imóveis aos agricultores familiares e trabalhadores rurais, por intermédio de operações de repasse de recursos do Orçamento Geral da União, OGU, ou de financiamento habitacional com recursos FGTS. Os recursos são provenientes de operações de repasse do Orçamento Geral da União e de financiamento habitacional com recursos do FGTS. Atenção! O atraso no pagamento das parcelas de financiamento resultará em multa por atraso e a possibilidade de perda do imóvel e negativação nos cadastros de proteção ao crédito. O PNHR viabiliza a construção ou a reforma de unidades habitacionais rurais, por meio de parcerias com as entidades organizadoras, destinadas às famílias enquadráveis no âmbito do PNHR. O público-alvo do programa são os agricultores familiares, trabalhadores rurais, assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária, PNRA, quilombolas, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, indígenas e demais comunidades tradicionais. Os beneficiários serão enquadrados em um dos 3 grupos de rendas a seguir. Grupo 1. Famílias com renda familiar bruta anual de até R$15 mil. Grupo 2. Famílias com renda familiar bruta anual de R$15 mil e 1 centavo até R$30 mil. Grupo 3. Famílias com renda familiar bruta anual de R$30 mil e 1 centavo até R$60 mil. As famílias beneficiadas não podem ceder, transferir, vender ou repassar a moradia durante o prazo de vigência contratual. Enquadramento do beneficiário renda, agricultores familiares, declaração de aptidão ao PRONAF, DAP indígenas, declaração de aptidão ao PRONAF, DAP, com anuência da FUNAI. Demais públicos, procurar informações junto à entidade organizadora que lhes representa. Propriedade. Ser detentor de no máximo 4 módulos fiscais. Outras situações relacionadas. Aí eu estava falando a importância do programa e eu não liguei o microfone, né? A importância desse programa que é para as comunidades, para a zona rural. Que você falou agora há pouco, o estado de miserabilidade que está no Brasil. A gente visita a zona rural e vê as pessoas pobres sem ter o que comer, não tem uma moradia digna. Esse programa, esse lançamento desse programa, foi de importância para a nossa região, Bono? Ô, Mário, vai depender da nossa organização, entendeu? Porque assim, o programa de habitação, ele é de fundamental importância na outra etapa, ainda no governo Dilma, 2010, 2011, 2014, nós construímos 93 casas aqui em Coité. Entendeu? Através do sindicato? Através do sindicato em parceria com a cooperativa no qual eu sou sócio e também sou diretor, que é a Cooperabitar. É uma cooperativa que já construiu mais de 40 mil casas aqui na Bahia. Entendeu? Então a gente precisa ter um entendimento. Comunidade quilombola, assentamento, entendeu? Então, ela foi desmembrada há pouco tempo, que era uma cooperativa nacional, mas ela deu continuidade aqui na Bahia fazendo habitação.
Então a gente está, inclusive, fazendo esse cadastro agora. Nós vamos fazer entre 30 e 50. Já estão fazendo Estamos fazendo um pré-cadastro, entendeu? Já a pedido da própria cooperativa para que a gente possa dar entrada, para que a gente possa construir. É claro que a gente vai ter algumas prioridades agora no início, porque também precisamos atender muitos associados nossos que ficou... Que não tem residência. Não, que não tem residência e ficou de fora de políticas importantes, entendeu? O programa de habitação é de fundamental importância de todas as... Porque o Minha Casa Minha Vida não só é o rural, entendeu? A reforma, eu sou muito mais a favor da questão da reforma, entendeu? Estamos discutindo isso, estamos esperando normatizar a questão da reforma, poder a gente entrar na questão da reforma, que é fundamental para o nosso povo na zona rural, entrar na reforma. E a nossa luta pela construção das casas urbanas, e vamos criar problemas em todo o município. Vamos criar, porque não podemos aceitar que as habitações venham para cá e o cara compre uma terra, 10 tarefas de terra aqui no arredor, aqui no entorno da cidade, e traga o cara de lá de Aroeira, traga o cara de lá a família de lá de Juazeirinho, traga a família de Salgadalha, traga a família de Bandiaçu para cá. Sem dar a mínima condição. Ao habitat natural daquela pessoa. Por exemplo, se tem 10 famílias lá em Juazeirinho que estão necessitando de casa e elas são urbanas, vamos comprar terra lá em Juazeirinho, fazer a casa dessas famílias lá. Porque senão podia vir gente lá de outras locais. Nós temos que começar a discutir isso. Porque é uma maneira de você garantir as pessoas lá. Entendeu? É uma maneira de você diminuir a questão da criminalidade, porque a gente sabe que muitas pessoas, muitos jovens, muitas crianças, elas são cooptadas porque quando vai para um lugar desse, não lhe dão condição de ter escola, não lhe dão condição de ter creche, não lhe dão condição de ter saúde, não lhe dão condição de ter trabalho, entendeu? Hoje o trabalho já é difícil para os pais, imagine para os meninos de 16, 17 anos, 18 anos que já vai crescendo. Então a gente precisa entender que nós precisamos valorizar o rural, e para valorizar o rural você tem que valorizar Salgadalha, Juazeirinho, Onça, São João, com as habitações. Em vez de trazer o povo, leva a habitação. E há um negócio que a gente precisa dizer, entendeu? Ninguém quer fazer habitação rural. Ninguém quer fazer. Só faz a Cooperabitar e outras instituições com responsabilidade. Porque não ganha dinheiro fazendo habitação rural. Porque o mesmo valor de uma habitação no meio rural é o mesmo valor de uma habitação ali na Cidade Jardim. Aí o cara chega lá, leva uma carreta de bloco, uma carreta de cimento, uma carreta de brita. Para fazer uma casa lá no Maracujá, você vai levar uma caminhoneta de bloco, uma caminhoneta de brita. Quer dizer, a logística fica muito cara, entendeu? Muito cara. Segundo o programa aí, isso a 15 mil tá um preço bom, razoável, né? Mas a reforma habitacional, ela realmente tem um preço bom. O preço da habitação subiu para R$70 mil, que era 34, entendeu? Já deu uma melhorada, entendeu? Já deu uma melhorada. Tá melhorando. Mas imagine você fazer habitação aglomerada, entendeu? Que é aglomerada, a R$70 mil, o tanto que essas empresas não ganham na questão da habitação, entendeu? Imagine nós fizemos aqui 93 casas, naquele preço, do mesmo preço que custava uma casa ali na Cidade Jardim, custava uma casa lá na zona rural. Imagine, só quem não tem noção é que não sabe que uma logística de você chegar para construir 10 casas, você botar toda a logística ali, bloco, cimento, telha, tudo ali, madeira, tudo naquele local para fazer 10 casas, ele economiza muito, muito mais do que você botar ali de 10 casas e cortar, distribuir de uma casa, você sabe que a logística encarece, precisa de gente, precisa de tempo, de carro. Entendeu? É um trabalho. A habitação rural faz quem tem coragem. Então o sindicato já está te organizando. Nós estamos pegando os pré-cadastros. É claro que quando terminar a gente vai chamar o pessoal da cooperativa, vai fazer uma pré-eleção, vai dar entrada no banco, na Caixa, Banco do Brasil, ou não sei ainda qual vai ser o banco, mas a gente já tem a orientação da diretoria da Cooperabitar,
O nosso presidente Luiz já conversou com a gente. Nós fizemos 93 com eles. Vamos começar aqui. Vamos também dialogar com outros setores. Nós estamos dialogando com Maracujá, com Hélio. É claro que agora vai correr gente pra caramba atrás de Hélio, não sei o que e tal. Lá que é a comunidade quilombola, mas já estamos conversando com o Guilherme, que é uma pessoa daqui de Coité. É filho de seu Tonhão, Guilherme, que coordena a habitação lá na CA, e que a gente está dialogando para que a gente possa ver lá no Maracujá, fazer um levantamento e ver quem está precisando de casa. E depois a gente vê a questão da reforma também no Maracujá. Entendeu? Olha, rapaz, é tão importante você, né, procure o sindicato e se informe sobre essa questão do cadastramento. Urbano, rapaz, a nossa conversa é muito boa. Realmente a gente precisa de muito tempo para conversar. Então a gente vai fazendo assim. Às quinta-feira a gente vai fazendo esse papinho e a gente vai completando o que a gente não falou. Porque o nosso tempo aqui é corrido. Daqui a pouco chega o freguês aqui para pedir o estudo. Mas a gente tem que realmente falar aos pouquinhos e ir explicando. E lembrar que no próximo domingo tem a Assembleia Geral aí na sede do sindicato, né? Reforço de novo esse convite, meu amigo, para a gente finalizar esse bate-papo. Mais uma vez, né? Vocês aí da base sindical estão nos ouvindo. Amanhã a gente vai ter uma conversa aqui também. Mas assim, é importante a presença do nosso povo aqui. Eu quero fazer um convite ao povo daqui da nossa cidade. Inclusive, quando eu chegar em casa, hoje, amanhã e sábado, vou colocar nos grupos convidando esses amigos. Que é importante você vir para conhecer a nossa Assembleia. Nós vamos estar convocando o nosso Congresso e os trabalhadores é quem convoca. A diretoria conduz, coordena, mas a convocação é dos trabalhadores. A gente precisa e muito fazer essa convocação do Congresso, fazer essas assembleias de base, ter um grande congresso aqui em Coité, pegar esse texto básico, levar para o governo do estado, trazer para dentro do município, mostrar como um plano de desenvolvimento do meio rural nosso aqui de Conceição do Coité. É isso que a gente está construindo. Urbano, para a gente finalizar a nossa live aqui, eu quero agradecer a Gal Damasceno, o sindicato está aqui, ó. Vônia Oliveira, Cristiano Santos, Maria Ruth Lima Silva, Atosina Silva, Gal Damasceno, a comunidade do campo está bem assistida. Parabéns. Aí Hilda botou aqui, Hilda Mercedes, Urbano, você como nosso maior líder sindical. Epa, estamos nessa luta. Então o nosso tempo é um pouco curto, mas a gente vai fazer as outras lives nesse padrão, né? A gente vai dialogando, vai conversando e colocando as informações aqui para o nosso público. Para a gente finalizar, a eleição do presidente Lula foi bom para vocês? Foi bom para o sindicato? Só para a gente finalizar. Vai ter algum avanço? Vai ter alguma melhora? Ô Mário, já tem avanços. Só é você pegar a caristia que estava no supermercado. A gente não... Uma lata de óleo que custava R$11, hoje você compra por R$4,55, R$4,90. Então, a questão da falta de estoque de alimento, que ainda é um problema, tá aí, são vários cadastros. Coité tem, parece que, se eu não me engano, Mário, eu não vou dizer o total, mas me parece que tem 6 cadastros para o PAA do ano que vem, passando aí dos R$2 milhões, quase R$3 milhões para o ano que vem. Então, essa que é a grande diferença, que é o programa de aquisição de alimentos, que vai ser a compra direto do agricultor e a distribuição... Agricultor familiar, no caso. Agricultor familiar e a distribuição para aqueles que estão passando necessidade, para aqueles que têm fome. Então, é isso que a gente defende e melhorou e muito já, entendeu? Muito, votar o programa Minha Casa Minha Vida, votar o Garantia a Safra, voltar aí o Plano Safra, a gente vê aí como é que está hoje a proposta para o nosso campo brasileiro, entendeu? É totalmente diferente, entendeu? É totalmente diferente, porque é um governo, Mário, que conhece, sabe de onde veio, entendeu? Então, as origens, ele sabe, aqui o Nordeste a gente precisa de atenção, o povo trabalhador.
Entendeu? Eu fico revoltado quando eu vejo alguém dizer que o povo não... É porque o povo deu para ver isso. Quem recebe 600 conto, Mário, 600 conto não dá para nada. Quem recebe 600 conto tá passando fome. O cara que ganha salário mínimo, que mora na periferia, que tá em casa de aluguel, pagando água, filho na escola, luz, entendeu? Como o quê, Mário? Realmente Tá difícil, Mário. o presidente Lula representa a classe trabalhadora. E o que eu espero, se ele fizer um bom governo, claro, eu não votei nele, mas já lhe como eu te falei, se fizer uma boa atenção, uma boa assistência ao homem do conto, a gente está aqui só observando. A gente não vai criticar, a gente vai apoiar. Não só crítica, não é só crítica. Certeza, pode ter certeza. Se trouxer benefício para a população, realmente, a gente vai ter que apoiar. Pode ter certeza disso. Você está no início, tá? Vai melhorar. Já melhorou. Vamos. Se você pegar o Lula, o pessoal mas vai fazer mais do mesmo. Não, meu amigo, o povo passava fome, o povo saiu do mapa da fome em 2014, precisa comer. Agora tem 33 milhões de pessoas passando fome. Qual é a prioridade? A prioridade, se a mãe tem um filho que está ali no berço, chorando de fome, tem os grandes que pode esperar, os grandes esperam. Tem que dar comida primeiro ao pequeno. Entendeu? E é isso que Lula está fazendo. E Jerônimo, pode ter certeza, Jerônimo é um companheiro nosso que nasceu aqui no Sindicato de Coité, fazendo relatório aqui no Sindicato de Coité. Então, um governador que conhece, sabe do nome das pessoas, que grita de lá, ô Urbano, meu amigo, ô Eliana, ô Hilda, conhece todo mundo de nome. Entendeu? Então é por isso que a gente nem só acredita, eu tenho certeza que será um dos melhores governos do que a Bahia já teve, Jerônimo, e Lula vai fazer o terceiro governo, vai ser melhor do que aqueles primeiros governos, porque a situação exige que ele faça melhor. Realmente, o papel da imprensa, o nosso imprensa, não é só criticar, a gente tem que apoiar na hora certa. Urbano, eu lhe agradeço a sua presença. Venha, você vai vir mais vezes para a gente explicar. Vai vir o cliente aí bater na porta no instante e a gente vai ter que ceder. Mas eu lhe agradeço mais uma vez a sua participação. O Estúdio Jornal Sertão vai estar sempre aqui aberto para você participar. Obrigado, meu amigo. Aquele boa noite a todos. Deixar as últimas palavras aqui com o nosso amigo Urbano. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado aos internautas e dizer que a gente vai voltar aqui de novo para falar mais um pouco. Obrigado, Mário. Opa, Jornal Sertão, um abraço a todos. Mário Silva, Conceição do Coité. Minha mulher tá aqui ligando. É? Fala com ela aqui. Música